Comida. O que significa esta palavra? Que importância que esta tem no sentido literal? É algo que somos forçados a obter para o bem da nossa existência? Algo que necessitamos sem poder contestar? Algo que não passa de uma independência ou dependência por parte de algumas pessoas? Algo que pode ser considerado arte? Para a maioria das pessoas, a comida é apenas mais um recurso que nos mantém vivos. Não interessa o que comemos, como é feito, como chegou à nossa mesa, o que interessa é que chegue depressa e que seja minimamente agradável ao paladar. Nos últimos anos, ganhou-se um novo interesse pela comida. O seu paladar, a sua textura e a sua composição visual começaram a importar. Entendemos que com esta se criam ligações, começam conversas, remexe-se no passado e se encontra coincidências nos vários pratos. Apesar desta nova importância, ainda se pode verificar que a comida é um mundo um tanto à parte, que o comum do mortal não reconhece e não quer reconhecer a comida como forma de arte. Contestam o facto que a nova culinária é destinada somente a uma certa camada da sociedade, que os empratamentos são demasiado arrojados e que a comida é pouca. Insistem no facto que não se pode considerar a conjunção de sabores, texturas, aromas, arte, e que se puder considerar algo, será apenas o seu aspecto visual, e que mesmo assim não devia ser levado muito em conta, pois o seu sabor não vai ser bom, não vai ser vulgar, vai ser diferente, e o diferente é mau. Mas será que esta aversão à comida é só culpa das pessoas? Ou alguns membros desta arte também têm uma certa culpa? Vou usar essas duas sopas, mais ao pormenor. Bom, falta de cultura. Falta de cultura e falta de vontade, vá, de assumir que a gastronomia é uma arte na Europa. Bom, eu não sei se estou bem de acordo com isso. Ponto número 1. Falta de cultura. Não sei, é uma cultura diferente, pode haver uma cultura diferente. E depois eu acho que também há limites, portanto... o que é que eu quero dizer com isto? Não nos podemos esquecer que a gastronomia faz parte de um hábito primário, humano. E acho que temos que fundir as duas coisas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Acho que temos que fundir a necessidade com a arte. Depois há coisas que fogem mais para o lado da arte e há coisas que fogem mais para o lado da necessidade. Conceitos que fogem mais para o lado da arte, conceitos que fogem mais para o lado da necessidade. Ou seja, casas que vendem comida rápida ou que vendem comida a granel para fazer o negócio e para as pessoas matarem a fome, que é mesmo... E depois outras casas que têm mais cuidado e que tentam introduzir a arte e tentam que a sua cozinha seja uma arte. Se formos pensar, há artistas que fazem as esculturas, as pinturas, as músicas, que não pensam em vendê-las, mas em maior parte o que está aqui em questão é nós fazermos e executarmos uma coisa vendável. E, portanto, eu admito que temos muito cuidado em empratar, por exemplo, aqui na Tasca da Esquina temos muito cuidado em empratar, temos algum cuidado em empratar, mas sabemos que, por vezes, é mais cómodo nós comermos uma açorda de colher do que comermos uma açorda que tem um estaladiço e que depois tem uma espuma e que tem umas bolinhas, uma esferificação e que deita fumo com garfo e faca. E eu não sei se não nos vai saber melhor agarrar numa colher, numa tigela e comer. A açorda até nos vai, ou seja, o tato aqui também entra muito e os sentidos, quando falo muito dos sentidos, portanto, o tato também conta muito e, portanto, acho que temos que conjugar as duas coisas. E quando há algum público que diz que são arrojados demais, eu não consigo dizer isso porque eu também gosto de ver pessoas a serem arrojadas e da inovação, mas tenho noção que, portanto, eu tenho sempre ali um limite em que não é que castre a nossa imaginação, pelo contrário, dá-nos parâmetros por onde é que devemos andar, o que é que devemos fazer. Na cozinha, eu acho que uma coisa importante e fundamental para qualquer cozinheiro é perceber que estamos a fazer as nossas coisas para serem entendidas pelo público. Sendo entendidas pelo público, não podemos fazer grandes confusões no prato. Ou seja, a linguagem tem que ser simples. Ela pode ser mais depurada ou menos depurada esteticamente, mas de qualquer dos modos sempre simples. O cliente tem que ter uma leitura imediata, não pode estar a descodificar os recursos técnicos que temos, isso torna-se uma grande confusão. Por outro lado, é preciso também contextualizar as coisas. Vamos ver, o trabalho que faço aqui no Manifesto é uma abordagem mais contemporânea, um pouco mais vanguardista por vezes,
mas as pessoas sabem ao que vêm e esperam um tipo de empratamento, esperam um tipo de emoções. Se estivermos no Alentejo, se estivermos num outro sítio qualquer onde a cozinha é mais simples, as coisas vêm do tacho diretamente para a mesa, é uma cozinha igualmente válida, ela é genuína e é apresentada tal como deve ser, sem grandes recursos de empratamentos, sem grandes sofisticações, e é isso que eu acho que é importante, é percebermos exatamente ao que é que vamos. Ninguém vai ao São Carlos à espera de ouvir a Madonna, ninguém vai ao Pavilhão Atlântico à espera de ouvir um concerto de música de câmara. Portanto, cada coisa no seu contexto, e é isto que eu defendo. Por outro lado, considero a cozinha uma arte e a gastronomia uma arte, na medida em que todo o processo criativo é muito parecido ou é idêntico a qualquer arte. Tem a ver com os esboços mentais e esboços de aromas que ficaram escondidos na nossa cabeça e que tentamos ligá-los. E isso tudo, ou seja, ligar a arte à necessidade que é primária, é um desafio conseguir satisfazer as pessoas e, no fim, o nosso projeto está concretizado com todos os aromas e conseguir ligar todos aqueles aromas e concretizar o nosso projeto, que é não só deixar o prato feito, mas também deixar as pessoas satisfeitas. Isso é uma das maiores artes que há dentro desta arte, que é a cozinha. Para a preservação de qualquer espécie, e no caso da espécie humana, há duas coisas fundamentais: sexo e a comida. Vou falar sobre a segunda. No caso da comida, tal como no sexo também, é fundamental o prazer, já que temos que fazer ambas as coisas que sejam feitas com prazer. A comida pode ter um prazer que é efêmero, mas podemos fazer prolongar esse prazer se jogarmos com a parte emocional da comida. Ou seja, não só com a parte sensorial, mas com algo que há para além disso. Por outro lado, também é preciso perceber a comida num contexto histórico. A cozinha vai evoluindo, é uma disciplina que não é estática, tal como outras disciplinas também, e o que é certo é que o que era tradicional há 10 anos atrás não seria há um século atrás. As coisas vão evoluindo, há novas abordagens estéticas, há preocupações também ambientais, há uma nova abordagem que tem a ver com o chamado miles food, comida que não viaja. Portanto, tudo isso assim são novos requisitos que vão ajudar a criar uma nova cozinha. Nos anos 70 houve uma grande revolução na chamada cozinha internacional, que é baseada na cozinha francesa, quando apareceu uma tendência chamada Nouvelle Cuisine. A Nouvelle Cuisine basicamente o que veio fazer foi aligerar aqueles molhos mais espessos, fazer coisas com uma depuração estética também maior, aproximada um pouco ao minimalismo japonês, e integrou imensos elementos que vinham de outros continentes. No caso concreto, foi da Ásia. Mas nós em Portugal temos muito à vontade para isso, porque sempre soubemos misturar muito bem ingredientes que vieram de vários sítios. Nós confundimos um bocado a botânica mundial ao importar coisas vindas da África, das Américas e da própria Ásia. Portanto, como cozinha evolutiva que é e como disciplina não estática que eu defendo que seja, acho que um dos nossos desafios é criar tradições. As tradições existem, claro, mas elas foram criadas. Falamos do bacalhau à brás, ou do bacalhau à Gomes de Sá, as amanjas à bolhão pato. Ora, nenhum desses três senhores, nem o bolhão pato, nem o senhor Brás, nem o senhor bolhão pato, andavam cá no mundo há 200 anos. Vamos falar no século XIX, século XX, portanto, hoje em dia é tido como uma cozinha tradicional, antigamente não o era. Por outro lado, há também pratos da cozinha tradicional que caíram no esquecimento. Porquê? Porque os tempos evoluíram, porque as coisas já não são iguais ao que eram antes e também porque os anseios e a vontade de experimentar das pessoas é outra. Portanto, a cozinha vai continuar a evoluir e isso é fundamental que percebamos. Eu antes não considerava a cozinha uma arte, quando era miúdo, como é óbvio, nem estava desperto para isso. No entanto, sempre tentei estudar para ser arquiteto, o que saiu logrado porque não tinha médias que atingissem os níveis necessários para a Faculdade de Arquitetura e procurei trabalho, fui parar numa cozinha e ao parar numa cozinha que reparei que realmente tudo se ligava e quando eu comecei a empratar as sobremesas, foi onde eu comecei a fazer os desenhos e os esboços com as sobremesas e
e a ligar a criatividade à cozinha, ponto número 1, foi aí que fez o clique e que eu fiquei ligado à cozinha a partir desse momento. E também foi aí que percebi que é uma arte como as outras, ou seja, que eu conseguia exteriorizar a minha criatividade através da cozinha e da gastronomia. Se por um lado falamos de evolução na cozinha e falamos também de novas abordagens técnicas, é preciso perceber o contexto de determinado tipo de restaurantes. Quando a nossa primeira preocupação, e terá que ser sempre a última também, que é dar a conhecer um prato a um cliente, provocar-lhe aquelas boas sensações a nível sensorial, a outra parte emocional cada vez é mais, para mim, concretamente, fruto de investigação e de tentativa de melhoramento. Tornar um prato que não seja efêmero, numa coisa que se prolongue mais no tempo, é jogar com a parte emocional que eu referia antes. A vertente artística da cozinha é uma das vertentes possíveis, a mim interessa-me particularmente, acho que a cozinha tem ligação a várias artes, a várias disciplinas, e tal como na disciplina da fotografia, por exemplo, em que pegamos um exemplo de um nu, e uma foto de um nu pode ser uma coisa muito bonita, pode ser uma coisa feia, asquerosa mesmo. Essa fronteira muito tenue tem que ser percebida na cozinha também. De que forma é que podemos fazer um empratamento para que ele tenha algum valor estético e que faça sentido com o resto do prato, ou de que forma é que ele pode deitar tudo a perder. Portanto, esse tipo de abordagem, para mim, continua a ser sempre uma parte em que tento evoluir cada vez mais. Acho que hoje em dia as pessoas não querem, em determinados tipos de restaurantes, só a comida no prato, querem algo mais para além disso. E por vezes querem ser surpreendidas. Esse efeito de surpresa é curioso porque, no caso de um pastel de bacalhau que comecei a trabalhar há alguns anos atrás, de facto, quando se olha para o prato, não parece um pastel de bacalhau. Poderia ser aquilo que normalmente se considera alta cozinha. No entanto, é a coisa mais simples do mundo. É o pastel de bacalhau. Há um jogo emocional. A pessoa olha, não reconhece o prato, quando come, está lá o sabor, está lá a textura, estão lá os aromas todos do pastel de bacalhau. Pronto. Depois abre isto aqui e também como com um garfo. E depois este aqui, posso partir a perna. Tens de partir muito bem. Não, olha, já está a sair. Acho que com a mão, por exemplo. Yeah. Já estou a gravar. Ok.